Na quietude aparente do Rio de Janeiro do século XIX, entre homens severos e regras silenciosas, escondiam-se paixões pequenas e perigosas. Esta é a história de Inácio e de uns braços que mudaram tudo. Senhor Borges, meu filho Inácio está precisando aprender um ofício. Pensei que talvez o senhor precisasse de um ajudante. Ajudante é? Preciso sim, de alguém responsável. E o rapaz é capaz? É um menino bom, trabalhador, e morará com o senhor. Quero que ele tenha um futuro. Muito bem. Se ele aceitar as regras da casa, pode começar amanhã. A casa é rígida, não tolero desleixo. Ele vai se acostumar, senhor. Muito obrigado pela chance. Inácio era só um menino, quieto, obediente, vivia entre os livros e o silêncio. Nunca tivera grandes paixões. Era casto, sem saber que era. Vivia com os olhos baixos, até que vieram os braços. Naqueles tempos, ver os braços de uma mulher era raro. Tudo era coberto. Os ombros, os pulsos, até a silhueta se escondia sob tecidos pesados. O corpo feminino pertencia ao privado, à sombra, à obediência, mas dentro de casa o descuido era possível. Era no espaço doméstico que aconteciam as revelações mais perigosas. Uma manga arregaçada, um cabelo solto, um silêncio que dizia tudo. A casa do Sr. Borges era como ele, severa. Os móveis escuros, os silêncios longos. Ali, tudo obedecia a um relógio, exceto o coração de um menino que ainda batia fora do compasso. Inácio chegou quieto, com poucos pertences e nenhum pecado. Era só um rapaz, mas estava prestes a tropeçar no invisível. O tempo ali andava devagar, mas o desejo corre por atalhos. E então a mulher do patrão, Dona Severina, lhe foi apresentada, e ele viu. Uns braços. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas. E assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Quanto a ela não sorriu, mas também não se cobriu, e esse gesto, ou a ausência dele, queimou mais do que qualquer palavra. 5 semanas naquela casa, 5 semanas iguais. Acordava, vestia-se, seguia Borges como sombra muda. O ofício não o tocava, mas havia algo que o fazia tremer. Andava por cartórios e audiências, levando papéis como quem leva o próprio tédio. O mundo era só ordens, correria, gritos, e ao fim do dia, silêncio. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto até a hora da ceia. Ceava, dormia. Borges não lhe dava intimidade na família. Dona Severina ele só via 3 vezes já ao dia. 3. E era o suficiente. Com frequência, Inácio estremecia, ouvindo os gritos do solicitador, pois vivia com a cabeça nas nuvens.
pensando naqueles braços. Recebia o prato que este lhe apresentava e tratava de comê-lo, debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Tinha vontade de ir embora e de ficar. A casa o esmagava, o ofício o entorpecia, mas os braços ainda o chamavam. Naquele domingo, Dona Severina esperou o marido sair. Espiou pela janela até vê-lo dobrar a esquina. Só então atravessou o corredor e entrou no quarto do menino. Encontrou-o dormindo, os olhos fechados, os lábios entreabertos. Uma criança, pensou, e mesmo assim olhou-o longamente, com desejo, com culpa e com ternura. O garoto sonhava com ela. Quem sabe o sonho dele era o mesmo que a consumira durante a noite. Ah, se pudéssemos ver os sonhos um dos outros. Dona Severina teria visto a si mesma na imaginação do rapaz. Teria se visto diante da rede, risonha e parada. Depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levá-los ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. 2, 3 e 4 vezes a figura esvaía-se, para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços. E foi assim que ela o beijou, ali, no real e nos sonhos, onde o desejo se disfarça de ternura e o pecado de carinho. Dona Severina não acreditara no que acabara de fazer. Saiu vexada do quarto do garoto. Naquela noite, Inácio estava feliz. Sonhou com ela. Ou foi verdade? Não reparou no xale cobrindo os braços. Só mais tarde, nos dias seguintes. Nem entendeu a distância, o silêncio. No sábado, Senhor Borges mandou chamá-lo. Não poderia mais ficar. Disse que voltasse outro dia para se despedir de Dona Severina. Ela estava no quarto com dor de cabeça. Ele saiu sem entender nada, nem o xale, nem o adeus, mas levou consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual aquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho.